Bom dia a todos. Bom dia. Que as emanações do nosso Mestre Jesus possam estar nos nossos corações e nas nossas mentes, hoje e sempre. O nosso querido Braz me ditou que eu precisava falar sobre dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Tá bom? Foi? Foi Celeste? Ah, que beleza. Melhorou bastante, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porque ele é muito atual. Se nós formos olhar o que está acontecendo no chamado movimento espírita brasileiro, é preciso a gente prestar bastante atenção a respeito dessa palavra gratuidade. E no Evangelho de Jesus está registrado que quando Jesus entrou no templo, o que ele fez com aqueles que estavam vendendo coisas dentro do templo? Expulsou-os imediatamente. Nós espíritas sabemos bem disso e causa-nos espécie, porque eu não sou desse tempo, de que hoje os espíritas não acordem para isso. O que é que nós estamos fazendo efetivamente com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita? A fidelidade que Francisco Cândido Xavier apresentou durante toda a sua encarnação e apresenta até agora, para nós é bem diferente. E se nós quisermos seguir Jesus, Kardec e Chico, nós já sabemos qual é o caminho, porque esse caminho já está trilhado. Talvez não tenha asfalto, porque asfalto é para aqueles que gostam mais. Passei para trás? Posso dar cá, tá no microfone. Eu vou passar cá para trás. Tá bom, tá bom. Pode ficar. Posso ficar aqui? Pode. Tem certeza? Ah, não. Está dando para todo mundo ouvir? Está dando uma reverberação, mas isso é para corrigir, né? Para tudo tem conserto, inclusive para os espíritos, né? Graças a Deus, se não fosse assim, por onde nós iríamos adentrar? Talvez eu... Ok? Vamos falando aqui um pouquinho, já vou começar a adiantar para alcançá-los, né? Nós vamos começar nosso trabalho lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nesse item 16, nós vamos ser reconhecidos como os cristãos seguindo algumas diretrizes. Não basta frequentar as casas espíritas, não basta frequentar os eventos, nós precisamos de mais. Porque precisamos colocar o Evangelho de Jesus em ação dentro dos nossos corações e da nossa mente. Porque sem esse dueto, nós não avançamos na compreensão indispensável para o nosso trabalho. E para o que nos matriculamos na doutrina espírita. Acho que até o final vai dar certo. Ok? Melhorou? Graças a Deus. Obrigado. Então vamos lá. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem quer entrar no céu aqui? Todos, né? Não precisa nem levantar a mão. Só pelo sorriso, todos queremos. Como estamos nesse conteúdo? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque entrar no reino de Deus, nós temos que seguir as orientações dele. Afinal de contas, ele é um Pai zeloso, que nos ama profundamente, mas aguarda o nosso próprio movimento. O movimento não é externo, ele é interno. Nós podemos aqui declinar vários versículos, vários títulos da doutrina espírita,
Mas eu pergunto para mim mesmo, todas as vezes que a gente vai falar algo que lê, será que eu estou praticando isso? Será que eu já estou atuando no trabalho de aprimoramento interior para que eu possa avançar segundo a doutrina espírita? Porque falar da doutrina espírita do Evangelho, todo mundo pode falar. E todos nós devemos falar. O passo seguinte que ele nos pede é que ele adentre no nosso coração e na nossa mente. A gente vai sempre repetir isso porque esse é o caminho. E é o único caminho que pode nos levar à tão sonhada salvação. E o comentário do Sr. Allan Kardec: será bastante a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Será preciso apenas acreditar em Deus para ser filho de Deus? Eu acho que até o final do tempo vai dar certo. Para que alguém seja um seguidor do Cristo? Quais são as qualidades que podem nos orientar no caminho do Cristo? Está muito claro, já foi falado aqui hoje. A questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros, perdão das ofensas. Quando nós estivermos praticando isso na integralidade, entramos no reino dos céus. Porque às vezes a gente fica cavucando um caminho para nos livrarmos disso. Mas é na benevolência, na indulgência e no perdão. Eu gosto muito de lembrar o nosso querido Marival. Ele falava do BIP. É o BIP, a benevolência, indulgência e perdão. Se cumprirmos esta questão do Livro dos Espíritos, estamos no caminho certo, no caminho reto. Nós estamos praticando isso nas casas espíritas? Benevolência com as pessoas? Fulano chegou atrasado. Não, você não podia ter chegado atrasado. Não podia, mas chegou. Tem corrigenda? Claro que tem corrigenda. Mas qual foi a reação no momento em que ele não chegou? Qual é a nossa reação? Porque nós gostamos muito de ver a situação do outro. A doutrina espírita vem para todos nós, mas especialmente para dentro de nós. Então, quando a gente faz isso, o dedo tem que estar apontado para nós. Se eu estou no perdão, se eu estou na indulgência. Porque se não for assim, a benevolência também desaparece. Então, ser bom não pode ser de fachada. Nas casas espíritas, quando alguém adentra a casa espírita, eu gosto de falar muito isso porque a gente trabalha muito e trabalha muito nas casas espíritas, para a gente aprender, e é lá que é o nosso educandário mesmo, não é mesmo? É dentro da casa espírita. Nós temos a organização do movimento que nós estamos conversando aqui, mas tem as casas espíritas, que são as células fundamentais desse trabalho. Como é que nós respeitamos uns aos outros? Será que quando a gente adentra a casa espírita, a gente fala, pede licença aos espíritos para adentrar a casa? Jesus ensinou isso. Se chegar numa casa, se for recebido, pode entrar, se não, volta. E na hora que a gente entrar numa casa, a paz seja nesta casa. Nós precisamos praticar essas questões que são singelas, simples, nas casas espíritas. Na sua própria casa, que a paz esteja nessa casa. Isso é uma prece. Então o espírita precisa compreender o espiritismo e praticá-lo nas coisas mais simples. Porque hoje nós temos o viés de fazer grandes progressos. São bons. Nos cinemas também tem. Mas qual é o espiritismo que está se levando para dentro de sua casa e da casa espírita? Nas suas atividades. Então a grande importância da organização desses trabalhos, como nós estamos nesse conclave, para ajuste de mais um conselho regional espírita nessa região,
Não é simplesmente para a gente ter os títulos, porque os títulos não existem, mas sim as responsabilidades que começam dentro do Conselho Regional Espírita, dentro da Casa Espírita, da Aliança Municipal Espírita, mas especialmente dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos companheiros da nossa casa pessoal, para que a gente possa compreender. Hoje, no Brasil, os acontecimentos nos assustam. Aliás, assustam muitas pessoas. Mas nós espíritas temos que começar a entender que esse é um processo tranquilo, justo, correto. Porque nós passamos pelas dificuldades que hoje passamos, graças a Deus, num processo abençoado de reparação. Com atores diferentes, mas todos nós estamos envolvidos nessas questões. Eu estou tentando falar essa coisa aqui porque eu tenho visto nas casas espíritas muitos estudos que exaltam o orador. Mas quem tem que brilhar é quem? Jesus. O movimento espírita está começando a trabalhar os grandes oradores. O orador continua sendo Jesus. Aliás, ele nem faz oração, porque ele já é integral. Mas o seu exemplo é o nosso trabalho. Então, eu peço perdão aqui por falar do movimento espírita, dentro da responsabilidade que nos foi cometida, simplesmente não é para chegar e organizar as casas espíritas, não, é para disseminar a mensagem de Jesus através da doutrina espírita. E que sejamos fiéis a ela. Especialmente nesse rincão do Grande Triângulo Mineiro, que teve a presença maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçalufo. A gente pode enumerar aí, vamos ficar aqui o dia inteiro falando daqueles companheiros que nos precederam e que trazem no seu exemplo, e eu peço licença até também ao nosso querido tio Lúcio, que é um exemplo também para nós, porque não é perfeito, mas são exemplos de luta contra si mesmo. E aqui não estou exaltando, não, porque todos aqui estamos nesse processo. Nós temos que entender o Espiritismo como ele é, na simplicidade. Na simplicidade. Sem grandes estrelas, porque a estrela é um só, é Jesus. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então nós vamos encontrar os cristãos naquelas obras que eles fizeram. É isso que vale. Por isso que eu falei com antecedência o que precisamos fazer no trabalho espírita. Aqui nós vamos poder ir até que horas? 3? Não, né? Então tá, 12h30. Em o Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todo mundo sabe? Vamos ajudar, né? A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. 886 é o quê? O que é a caridade? Então o trabalho é esse. O Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre com todas as coisas para com o próximo. Então nós estamos percebendo, a gente está querendo trazer, que a caridade é a nossa bandeira. A caridade é a nossa bandeira. Quando nós entendemos melhor a caridade, e a gente pode até dar bens materiais, mas entre nós, na nossa casa espírita, na rua, ouvir alguém, esse é o trabalho espírita, o seu aprimoramento. Agora, precisamos estudar muito, trabalhar muito, para que isso possa ocorrer.
ainda no capítulo 13 da perfeição moral, na questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca de que ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E é esse aí, o interesse pessoal. O interesse pessoal. E é o comentário: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Gente, como é que anda o nosso egoísmo? Tem vários ditados a esse respeito. Quando o pirão está pouco, meu prato primeiro. Enquanto que com Jesus é quando o pirão está pouco, dissememos entre todos, vamos repartir com todos. Então essas propostas, e eu estou tentando falar aqui no trabalho, com todo respeito de um conselho regional espírita que precisa disseminar as atividades espíritas, é lembrar disso, é na simplicidade. Como está sendo? Como está sendo? Sem grandes eventos, pode até fazer, mas os grandes eventos são dessa forma. Como os cristãos se reuniam anteriormente. Não, até hoje está mais fácil, que a gente não precisa ir para as catacumbas. Hoje está muito tranquilo, muito fácil. Agora, fácil de começar a fazer. Agora, o que adentra dentro do coração é o de cada um. Está ficando clara a ideia, gente? Porque nós não estamos falando aqui nós estamos falando de um conselho regional nascente, porque ele nasce nessas linhas, na simplicidade. Porque nós precisamos mostrar. Eu posso fazer um parênteses aqui para falar uma coisa? Nós temos que mostrar para o Brasil, e esse é um compromisso que nós entendemos seja de Minas Gerais, não é porque nós estamos em Minas Gerais, não, porque nós imploramos para vir, é ajustar o trabalho que está sendo feito no Espiritismo no Brasil. Porque hoje, esses conclaves mais singelos, mais profundos, estão sumindo. Porque hoje é das multidões. Nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. Minas Gerais tem um compromisso. E esse compromisso é espiritual. Eu não vou declinar aqui os nomes que vieram para essas placas, trazendo a orientação. Vou falar só de um. Francisco Cândido Xavier. Precisa mais? Quantas obras? Nós temos Allan Kardec, Leon Denis, os contemporâneos, todos os contemporâneos de Kardec que o auxiliaram, e veio Chico Xavier. Juntando aí, dá uns cerca de 600 livros. Quantos nós já lemos? Quantos nós já entendemos? Quantos nós aplicamos? Lamentavelmente, as obras de Francisco Cândido Xavier não estão sendo adequadamente colocadas para o público. Lamentavelmente. Nós vamos fazer uma feira, que é a comemoração da União Espírita Mineira também agora, e vários títulos que a gente quer de Chico Xavier não tem na Federação Espírita Brasileira. Eu posso falar um pouquinho da questão livreira, que é importante para nós? Porque foi dito aqui a questão dos livros, eu tenho que falar dos livros. As compras de livros hoje, elas estão vinculadas. Você quer comprar o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque hoje tem as distribuidoras. As distribuidoras, elas que fazem esse trabalho de venda de livros. As nossas livrarias recebem esses livros e vendem. Mas há várias editoras que exigem, para você comprar um Evangelho segundo o Espiritismo, você levar 2 ou outros livros que nós consideramos não adequados, não espíritas, porque hoje é um negócio.
A difusão do livro espírita hoje está amarrada com essas distribuidoras que mandam até os livros que você pede. Às vezes faltam, mas que mandam junto, outros mais. Violeta Janela todo mundo já conhece, mas outros mais livros, porque nós fizemos uma pequena avaliação dos livros. Hoje nós temos cerca de mais de 2.000 livros citados como espíritas. Nós só conhecemos 600. Contra 2.000. Deve ter aumentado. Então esse é um trabalho insano de se disseminar a verdade. Porque a gente, quando organiza um conselho regional, é para ele nos ajudar nesse propósito. Porque nós juntos podemos comprar mais. E aqueles que vêm porque são obrigados, a gente pode retirar. Porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com o livro espírita. É simplesmente disseminar a luz. Então, na criação de um conselho regional, que eu sei, que eu conheço todos vocês aqui, o Triângulo só nos dá alegria, né? Graças a Deus. Também consigo aqui. Nós precisamos estarmos juntos, porque nós temos um compromisso. Não é com a União Espírita Mineira, não é. A União Espírita Mineira é uma casa espírita que, graças a um conselho de 1958, recebeu a delegação de coordenar as atividades espíritas dentro de um processo de organização do espiritismo naquela época, que era indispensável porque as coisas não corriam como deveriam correr. E a União Espírita Mineira recebeu esse encargo. Eu gostaria de lembrar da nossa presidente, Dona Neném Aluoto, que levou a União Espírita Mineira integralmente a Chico Xavier. Desde quando estava em Pedro Leopoldo, mas também depois que veio para Uberaba. E ela vinha todo ano, o Euripides pode referendar isso, que ela chegava com uma lista de ver quem ia ser o presidente da União Espírita Mineira. Ela punha 10 nomes, o dela por último. E Chico lia primeiro, não conheço. Segundo, não, esse não. Mas esse também não conheço. Nem. Foram 40 anos. Eu vou confessar que a gente tem que confessar uns aos outros, né? Não é assim? Os cristãos não têm que fazer isso? Certa época eu falei assim, por 40 anos aqui, não é possível que esse mulher não sai. Para dar lugar para outro. E quebrei a cara quando eu fui entender o processo. Porque aí eu fui compilar os livros, os escritos, os registros. Nós verificamos que sem Dona Neném Aluoto, nós não teríamos a União Espírita Mineira estruturada com Francisco Cândido Xavier. Mesmo assim, em determinado momento ocorreram algumas dificuldades. Mas agora está voltando para o ramo. E é isso que nós precisamos fazer. Porque juntos somos Bezerra. Não ouvi, gente. Hã? Somos grandes. Juntos somos união. Fazendo a união, estaremos fortes. É o convite que nós fazemos ao movimento espírita mineiro. Porque hoje, Francisco Cândido Xavier está subindo das prateleiras. Então nós precisamos fazer o trabalho. Me perdoe esse intervalo que eu fiz, mas isso está nos engasgando e trazendo muita agonia. Sabendo que nós vamos vencer, porque a luta não é nossa, é do Cristo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque os Espíritos não vão resolver as questões que são da matéria. Somos conosco, isso está conosco, nessa disseminação adequada. Então é preciso que nós sigamos esse caminho.
Desculpe esse intervalo, mas eu precisava falar isso, até para ter o apoio de vocês, para representar isso na Federação Espírita Brasileira, no Conselho Federativo Nacional, porque nós não podemos sair do trilho, nós temos compromissos sérios. Então, o interesse pessoal, hoje, está vigindo em nossas atividades. Por isso que eu trouxe isso. Aí eu vim trazer do Fonte Viva, capítulo 7, pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Está Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pela imponência da copa, nem pelo aroma atraente. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. O senhor é da União Espírita de Minas? O senhor é e eu também. Eu estou da União Espírita de Minas. Mas, senhor, desculpe interromper. Pois não, foi uma alegria. Porque eu gosto muito de ler, mas como todos acham a forma de se estudar de inglês, pegar 3 livros uma vez no grupo, é muito. Então a maioria opta por um livro. E, casualmente, eu comecei a ler obras póstumas e fiquei impressionado como a Kardec, em 4 páginas, ele faz um espetáculo, dá um show de inteligência, na verdade, naquela parte, o orgulho de suas origens e os meios de combater. Achei fantástico, é questionar esse problema que é um desgraça da humanidade, em 4 páginas. Kardec, em 4 parágrafos, fala desse orgulho e demonstra como a gente pode vencê-lo. Não, mas é isso mesmo. Esse é o trabalho. Porque árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade, pela produção. Nosso trabalho espírita nas casas espíritas precisa aparecer como? Dando exemplo que os espíritos vejam. Não precisa que o mundo veja. Não precisa. Não precisa ter a casa cheia. Nos faz lembrar, Francisco Cândido Xavier entendeu pouco também, veio. Quando ele chegou para fazer a reunião, só tinha ele, o pessoal não foi. Eu disse, bom, o que eu vou fazer? O que a Emmanuel falou para ele? Comece a reunião. Faça a reunião. Pois é, tem muito desencarnado aqui precisando. Então nós precisamos atender a isso na casa espírita. Eu pergunto aos espíritas, não precisam responder. Quando nós adentramos a nossa casa espírita, a gente fala, paz seja nessa casa. Mas Jesus não ensinou. Porque quando nós chegamos, paz seja nessa casa, se a casa não tiver paz, ela fica conosco. Se a casa tiver paz, estamos em paz. São atributos, são coisas pequenas que demonstram o espírita. Porque às vezes está querendo fazer grandes coisas. Faça uma grande coisa. Paz seja nessa casa. Quando for entrar na sua residência, também. Porque são os meios que nós vamos trabalhando dentro de nós para avançarmos nos pressupostos do Evangelho, para praticar. Assim também nosso espírito em plena jornada será conhecido pelas aparências exteriores, não pelas exteriores, mas pela produção. E Emmanuel continua dizendo, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral.
Nosso trabalho não é só conosco, não, gente. Nós estamos no mesmo barco. E não adianta falar para o braço, para o seu braço, o seu lado do barco está com um buraco, se vira aí. Mas nós estamos no barco. E o barco está furado. Então somos juntos. Em todas as situações. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos reconhecidos, repetiremos nós, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É só isso. Está ficando claro, gente? Está cansativo, porque o pessoal já está com fome, né? E o que tens ajuntado, para quem será? Essa pergunta eu estou trazendo esses dois trabalhos, essas duas lições, para a gente refletir na nossa casa espírita. Porque se a gente refletir na casa espírita, a gente faz em casa também, né? Porque em casa a gente tem que fazer. Então a gente só está trazendo o que significa essa estruturação. Aliás, eu parabenizo a apresentação da formalização do trabalho, tudo baseado exatamente na doutrina espírita. E a Bíblia do Caminho, nós também já estamos em negociação, que vai ficar no site da União Espírita Mineira. Porque as obras de Chico Xavier, se a gente conseguir vender, está lá. Hoje para todo mundo. Sem preço. Olha que beleza, né? Vamos chegar lá. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. Nós só queremos ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Parece que foi escrita hoje, né? Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Parece que está atual, né? A atualidade encontra comunhões numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos. E o mundo hoje exige muito isso das mulheres. Nós estamos terceirizando a educação para a escola. A escola não está pronta para fazer educação, ela só faz instrução. Educação, os antigos já falavam, é em casa. É com pai e com mãe. A diferença entre educação e instrução. E o senhor Allan Kardec faz esse registro em livro dos Espíritos. Como pedagogo, quem mais conhecia que ele? Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade encontra com as mães numerosas que abandonaram seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Porque os pais trabalham o dia inteiro, chegam lá, quem cuidou? Alguns têm alguém, uma babá que cuida, né? Mas como é que nós escolhemos essa babá? Por que nós estamos terceirizando a educação dos filhos? O mundo pegou a palavra educação e colocou na escola. Mas só a palavra, porque a escola não tem essa condição. Outro dia vi uma professora em Belo Horizonte que clamou: a escola não educa, só ensina. Uma professora deve ter sido demitida. Porque nós continuamos falando, não, tem que mandar para a escola educar. A educação é a educação moral, é a educação dos bons meios de trabalho, de conversar uns com os outros, respeitar uns aos outros. Eu ainda sou daquele tempo que entrava na casa, pensa, avó. Alguns aqui somos, né? Dessa época. Pensa, avó. Mesmo que não fosse avó, só porque era uma pessoa idosa. Respeito aos idosos. Ainda mais nós que já estamos chegando, né? Nós precisamos disso. Mas não é para isso, não. É para as crianças entenderem o que vale cada um companheiro e companheira que está encarnado.
dentro de uma linha do amor. A prática do Espiritismo é a prática do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, vai nos orientar. E eu gosto sempre de falar isso. Estou falando isso todo dia agora. Capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Como é que nós estamos fazendo? Estamos invertendo? Se você não ama, você não conhece a doutrina espírita. Ela pode estar no seu intelecto, mas você não adentrou a doutrina espírita. Ama primeiro. E qual vai ser o companheiro que a gente tem que amar primeiro? O que mais pega no nosso pé. Esse a gente tem que começar a amar. Aquele presidente da casa chato que faz isso, aquilo, aquilo outro, vamos compreendê-lo, porque amar não é de um dia para o outro, mas respeitá-lo a gente pode fazer agora. Demos o primeiro passo. Respeitar. Não concordo com o que ele pensa, mas respeito como espírito que está numa prova, porque os espíritas mais renitentes estão em cargos de direção, para ver se aprende. Para ver se aprende a amar. Os outros já estão sabendo, né? Então fica mais tranquilo. Então nós precisamos lembrar, não vamos esquecer disso não. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quem aqui é espírita? Já está fazendo isso? Por favor, faça. Por favor, a vocês. Porque eu vendo vocês fazerem, eu vou aprender também. Porque muitas vezes nós nos equivocamos. Está quase terminando, gente. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. O que trouxeste? Vocês já pensaram nisso? Eu tenho refletido dessa frase. O que trouxeste? Eu estou pensando, o que eu vou levar? Está difícil, irmãos. Nós devemos fazer essa reflexão todos os dias. O que trouxeste? E o irmão continuou falando. O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazemos o selo dos bens eternos. Acho que a lição está bem clara. Está bem clara. É para isso que nós nos reunimos. Nesses conclaves também. Para que nós possamos, trocando as ideias, confraternizando uns com os outros. O pessoal fala que o espírita come muito. Que beleza, porque nesta roda da comida, você conversa com um, você conversa com o outro, você vai aproximando uns dos outros. Olha como é que os espíritos nos trabalham. Vocês querem comer muito, então vocês vão comer muito, trocando uns com os outros. Aí começa a amar. Não sei se está entendendo o processo. E toda reunião que nós participemos, a gentileza não dói. A gentileza não dói. Mesmo que alguns me falassem, mas eu faço por gentileza por bons modos. Pois é, então você já está no caminho. Continua. Daqui a pouco fica automático. Aí passou. Aí já adquiriu. E nesse, creio que esse renovado, novinho, nem folha, eu acho que a linha é exatamente essa. Acho que não tenho certeza. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Por que sente frio, gente? O que está levando? Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da Terra. E tudo que a gente amontoou na crosta da Terra fica onde? Na Terra. A gente não leva. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhes aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas.
É a construção do creio, braço. E o que tens ajuntado para o que será? E a gente está para não poder falar do Palavra de Vida Eterna, que é um livro de cabeceira, né? A lição 82, tua obra. E aqui a gente encerra com essa página. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si e não no outro. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, quando o presidente da Casa Espírita, agora você vai dar passo. Não sei. Aí eu lembro de Chico, né? O pessoal ficou falando curso de passe. Eles estão inventando curso de passe de novo, né? Mas o que é o passe? É só doação de amor. Você pode até estender as mãos se quiser, mas só de olhar para o outro e pensar bem dele, você não está dando passe. Hoje já tem uma série de gestuais, né? Isso aí é magnetismo. Magnetismo é magnetismo animal. Nós trabalhamos no centro espírita com magnetismo espiritual. O nosso pensamento já levou. Ah, me dá um passe, já está dado. Mas nós precisamos da mão, né? Se precisar da mão, faça, porque senão não acredita. Mas esclareça. Ora, não é necessário. Mas se você quiser, a gente faz. Ah, vamos fluidificar as águas. Aqui está fluidificada essa água? Claro que está. Porque esse é o ambiente onde nós pensamos nisso. Já está ajustado. Cada um com o seu copo, com a sua necessidade. Lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Então aquelas aspirações nossas, eu quero ser aquilo, aquilo outro, ok, é importante. Trabalhe hoje, caminhe o caminho que for necessário para chegar. E não usurpar. Eis assim a tua obra particular e transferível na execução do plano universal de Deus. Pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então nós queríamos trazer, a gente poderia trazer mais questões, mas eu estou segurando também a questão do tempo, que é importante para todos nós, até para mim, egoisticamente, que eu preciso voltar para casa. Que é família. Aquele pessoal que eu chego está dormindo, que eu levanto dormindo, deve estar bem. Mas é porque também, nos contextos que foram trabalhados aqui hoje, eu acho que fica muito claro qual é a nossa tarefa. Que esse crer nascente permaneça Brás, que hoje está à frente. Quer dizer, com todos os outros, né? Semeie o amor, a compreensão. Não preciso nem falar para você, eu estou pedindo licença a vocês para falar para ele, que você siga as linhas de Sr. Allan Kardec, de Jesus, Sr. Allan Kardec e Chico Xavier, porque isso já está introjetado nas nossas atividades. Mas cuidado, muito cuidado. Os dias de hoje são muito complicados. E hoje aqueles que parecem e aparecem para conosco no tempo, é importante que a gente caminhe um bocado para ver o que a gente pode fazer. Porque hoje, ser espírita virou moda. Se dizer ser espírita virou moda. Agora, ser espírita efetivamente é esse esforço de todos os dias que nós fazemos e devemos fazer para conosco mesmo e não para os outros. Não é egoísmo não, nós precisamos trabalhar porque a gente auxilia no contexto e fortalecendo as casas espíritas. As outras, vou chamar de estruturas do movimento espírita em Minas Gerais, que foram feitas, quando eu falei aqui em 1958, foram participantes de todos os rincões de Minas Gerais. Não foi a criação da Aliança Feminina. Foi um congresso de 5 dias, com 93 teses, para se organizar o movimento espírita na linha de Allan Kardec, com Jesus, Allan Kardec,
e já com o Chico também, que frequentou a União Espírita Mineira. E isso é importante que a gente continue disseminando, porque hoje, no Brasil, tem alguns oásis. Mas oásis fortes só está em Minas. Não estou falando que nos outros tem não, porque em muito lugar tem trabalho magnífico. Mas nós, mineiros, temos um compromisso de termos reencarnado nas Minas Gerais, com a doutrina espírita propagada a todos, com facilidade. E esse compromisso, especialmente de nós, aqueles que convivemos com Chico Xavier nesta encarnação, alguns mais, outros menos, temos um compromisso de amor a esse trabalho, que significa a redenção daqueles todos que estão conosco nessa nave, a nossa querida Terra, que passa por momentos muito positivos, considerando-se a grandeza dos Espíritos e do trabalho. E que Jesus seja sempre nosso guia. Muita paz a todos. A gente queria trazer somente essa visão, porque este é o nosso trabalho.